Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Henrique brilha e o Flamengo tá com o pé na final, né? O goleiro Diego Alves também foi destaque. Teve a estreia do Davi Luiz, recorde do Renato. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Flamengo cumpriu o seu dever de casa, venceu bem o Barcelona de Guayaquil, chato Barcelona do Equador, 2-0, poderia ter sido muito mais. Como poderia ter tido problemas na partida o rubro-negro, não fosse o goleiro Diego Alves, não fosse a boa estreia de Davi Luiz. O Flamengo soube ter aquela inteligência, aquela maturidade de time conquistada nos últimos anos para construir a sua vitória. Uma vitória fundamental, importantíssima, que claro, não decide nada, porque tem o jogo da volta, mas não deixa de ser uma vantagem significativa. Além do mais, a gente está falando de um time como o Flamengo que, especialmente na Libertadores, tem vitórias fora de casa, sabe se portar muito bem fora de casa, está invicto na competição, então pode muito bem lá fazer outro resultado, joga por um empate, pode perder por um gol de diferença, não tomou o gol em casa, isso foi muito importante. Dentro do saldo qualificado, vejam só, o Barcelona estava vivo até o final, porque se ele faz um golzinho, 1-0, uma vitória simples, classifica a equipe equatoriana no jogo de volta. Então era muito importante manter essa vantagem de 2-0. E o Flamengo poderia ter feito muito mais, quem assistiu o jogo viu isso, mas o jogo não foi tão simples como se desenhava. Ou se você pegar apenas os melhores momentos, vai ver que o Flamengo meteu bola na trave, fez 2 gols, Bruno Henrique e Gabigol, beleza, venceu com facilidade. Não, o começo do jogo foi um pouco assustador, porque o Flamengo custou a encaixar no jogo a gente tem que entender, o Davi Luiz, eu acho que fez uma boa estreia, não sei vocês. Eu acho que ele foi, até de certa forma, se adaptou muito rápido, né? Um jogador que estreou pelo time numa semifinal de Libertadores e ainda assim conseguiu vencer várias bolas pelo alto. Tem uma jogada, né, no segundo tempo ainda, em que o Diego Alves dá o rebote, em que ele até houve uma reclamação de pênalti, né, mas ele visivelmente apenas chega antes do defensor e quando o cara chuta ele se joga na bola para afastar o perigo. Aquele jogador raçudo, né, como é o Davi Luiz, eu acho que facilmente ele vai entrar nas graças da torcida, vai virar ídolo facinho, porque ele é um personagem, né, ele é um cara muito caricato, né, ele tem uma personalidade, ele é um cara muito grandalhão e é um zagueiro que sai muito pro jogo e tal, tanto no setor ofensivo, cobrador de faltas. Eu acho que facilmente o Davi Luiz vai entrar no sistema e era uma carência do time, né? Vejam só o que fez o Léo Pereira, por exemplo, que até pouco tempo atrás era uma das poucas alternativas que tinha o Flamengo para a defesa, além do Gustavo Henrique e do Bruno Viana, porque o Rodrigo Caio estava machucado. Então, quando você tem a volta do Rodrigo Caio e a estreia do Davi Luiz, opa, você muda de patamar, né? Desde a saída do Pablo Mari, não havia um zagueiro ali incontestável, titular absoluto ao lado do Rodrigo Caio. Chegou o Davi Luiz por toda a sua história no futebol europeu, seleção brasileira e tudo mais, um cara que chegou, tanto que o Renato já botou pro jogo, e ele fez jus a isso, pelo menos na minha opinião. Mas o Flamengo correu alguns riscos em determinado momento no primeiro tempo, porque o Barcelona é um time muito, digamos assim, irresponsável, né? O jogo estava muito aberto, estava lá e cá, assim, o Barcelona estava chegando muito e o Diego Alves salvando. Mas aí, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos, eu vi que o Flamengo começou a agredir um pouco mais e até estava assistindo o jogo, pensei comigo, eu falei, o gol é questão de tempo, né? Você nota, tem alguns movimentos desse Flamengo que você percebe. Quando o Flamengo não tá naqueles dias, como foi na derrota para o Grêmio no último jogo, você sente, né? Você nota que poderia até empatar em algum momento, mas você notava que o Flamengo estava uma rotação abaixo. Quando o Flamengo encaixa o seu jeito de jogar, é muito difícil segurar. E eu também queria falar de outro jogador, como o Andréas Pereira, que foi... Ele está substituindo o Diego ali, né? E eu acho que fatalmente será o titular pela idade do Diego, né? Acho que o Diego vinha cumprindo bem a função, mas eu acho que o Andréas vai dar muito mais intensidade ali para o meio naquela função que era do Gerson, né? Então eu acho que o Andréas fez um grande jogo também, belíssimo jogo do Andréas. Quando entra o Thiago Maia, o Everton Ribeiro vai lá aberto pela direita e o Andréas avança um pouco mais, mas ele fez um bom jogo
durante a partida inteira, assim, teve uma bola na trave, num chute a média distância, tentou vários chutes, e a armação de jogo, né, a inteligência. O Flamengo tem jogadores, o Arão deu ótimas enfiadas de bola, o próprio René, que eu não acho que tenha feito um mau jogo, o Andréas também, eles são jogadores que têm uma... Porque os atacantes dão muita opção, né? Isso que o time tava sem o Arrascaeta, né? Que é o cérebro desse time, juntamente do Everton Ribeiro, que fez um ótimo jogo também. Mas quando esses três, o Everton, o Gabigol, o Bruno Henrique, depois o Michael, o próprio Vitinho, que também fez um bom jogo, quando eles se deslocam, é muito fácil encontrá-los, né? Quem sou eu para dizer isso, mas a gente percebe isso, a facilidade desses meio-campistas de encontrar esses atacantes. E aí o Flamengo começou a enfiar essas bolas, e aí chega o seu gol com o Gabigol, que buscou esse gol, não aconteceu, mas ele foi fundamental para a vitória. A bola que ele coloca para o Bruno Henrique é com a mão, né? Como diz um amigo meu, tinha que ser invalidado, porque ele colocou com a mão. Daquele jeito em que os dois se entendem demais, né? O Bruno Henrique é um jogadoraço. Quando ele tá inspirado em jogos decisivos, assim, sorte do Grêmio que ele entrou só no segundo tempo, na partida pelo Brasileirão, porque o cara tava endiabrado mesmo e poderia ter feito outros gols, mas ele no alto é impressionante, né, cara? Ele tem passadas largas, ele tem velocidade, ele tem poder de finalização, e no alto é muito difícil ganhar dele. E a bola que o Gabigol meteu foi espetacular, ele abre o placar ali. Depois ele recebe um cruzamento da esquerda e parece que ele não vai chegar na bola, ele chega, cabeceia, a bola bate no travessão. E aí depois tem o segundo gol, que é uma jogada, uma arrancada do Gabigol, centralizado, o passe que ele dá pro Vitinho, eu pensei, o Vitinho não vai chegar, o Vitinho chega. E aí o Vitinho faz certinho, né? Só centraliza e o Bruno Henrique, livre de marcação, empurra para a rede. O 2-0 construído, e a expulsão do Molina já nos acréscimos do primeiro tempo já dão outra tônica para o jogo. Aquele jogo em que o Flamengo sofreu alguns sustos no início da partida, ela já se desconstrói. Vem o segundo tempo, o Barcelona não desiste, porque Libertadores é isso, né, gente? Você tem um adversário do outro lado, um time que não chegou até as semifinais por acaso, continua ameaçando, o Diego Alves continua fazendo boas defesas, e aí o Renato faz algumas alterações, como eu já falei, né? Coloca o Thiago Maia, coloca o Michael, mas o Flamengo esteve, a meu ver, mais próximo de fazer o terceiro do que de sofrer um golzinho. Criou inúmeras oportunidades ainda no segundo tempo, mas parecia, né? Parecia um pouco até afoito em determinado momento para tentar resolver logo o jogo. Se tivesse um pouquinho mais de calma, a tendência é que conseguisse um placar mais elástico. E acho que o time até abusou um pouco mais dos cruzamentos no segundo tempo. A defesa do Barcelona muito alta, né? Jogadores muito fortes fisicamente, Eu acho que talvez trabalhando por dentro, como aconteceu em alguns momentos, o Gabigol quase chegando, dividindo ali com o Burray, com jogadas trabalhadas, com o Everton Ribeiro pela direita, o Andréas tentando encontrá-lo a todo instante, o Michael tentando jogadas individuais, mas o Flamengo tem recursos, né? E quase chegou ao terceiro gol, que praticamente selaria sua classificação para a final. Foi uma boa atuação, não acho que tenha sido aquele Flamengo avassalador, porque não teria como ser numa semifinal contra um adversário complicado, chato, sabe, que incomoda os seus adversários, que não costuma facilitar. Então a gente tem que analisar esse contexto também. E aí tem a expulsão do Léo Pereira, que é completamente ridículo, né? Aliás, boa arbitragem do Andrés Cunha, que a galera fala que é parecido comigo. Lembra mesmo, o uruguaio, belíssimo árbitro, ele é muito bom árbitro. E ele não precisa nem de VAR, né? Tava olhando pro lance e o Léo Pereira dá um soco meio cotovelo no adversário. E ali ficou visível a bronca do Renato e do Diego Alves, que chuta a trave, e dos jogadores, não com o árbitro, né? Mas com o Léo Pereira, que não se ajuda, né? Não se ajuda, já são raras as oportunidades. O Renato estava tentando recuperar esses jogadores assim um pouco mais contestados, né? Como ele, o Vitinho, o Gustavo Henrique. Mas depende muito do atleta também, né? Ele não podia deixar o time na mão. A sorte é que a gente está falando de 39, eu acho. 39 não, 44 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo. E
e num lance ofensivo, né, na área de ataque, imagina se é um pênalti, imagina se ele... Até o VAR deu um susto na transmissão, né? Botou ali checagem pênalti. Opa, como assim? Que área nós estamos falando aí? Eu tô achando que é uma falta no setor ofensivo do Flamengo, mas era uma checagem de cartão vermelho apenas. Só para confirmar, né? Porque o Andrés Cunha já tinha resolvido, o lance era para vermelho, e a sorte é que o time já estava com 2-0, o jogo estava se encaminhando para o final, o adversário também estava com -1, então, mas imagina se ele deixa o time na mão um pouco mais cedo ali, poderia se complicar, com certeza. Não tenho dúvida que o Renato não gostou. Aliás, o Renato Gaúcho conquistou a sua 49ª vitória em jogos de Libertadores. Com mais uma, ele chega a 50 vitórias na história do torneio e se torna o técnico com mais vitórias em toda a história da competição. O Renato, que é vice-campeão com o Fluminense, campeão com o Grêmio e agora pode chegar a uma final com o Flamengo. Vai construindo a sua trajetória aí, um brilhante trabalho à frente do Flamengo, 17 jogos, 18 agora, ele só tem 2 derrotas, curiosamente, para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Mas está vivo em todas as competições, ainda pode disputar o título brasileiro, tem a semifinal da Copa do Brasil e já encaminhou assim, né, um pouco a vaga para a final da Libertadores. E aí, vocês gostaram do Mengão? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!